Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ângela Suassuna, eu sou paralegal certificada de imigração aqui em Utah, nos Estados Unidos, mas eu atendo 50 estados. Vamos falar de passaporte brasileiro de novo, porque, gente, ainda tem muita gente que ainda não entendeu o que está acontecendo. Depois que os consulados brasileiros aqui nos Estados Unidos divulgaram aquela nota falando que os passaportes agora vão ser confeccionados na Casa da Moeda no Brasil, o pessoal surtou. Meu Deus, agora o passaporte vai ser feito no Brasil? Gente, sempre foi assim, não tem nada de tão novo assim. Os passaportes sempre foram confeccionados na Casa da Moeda no Brasil, sempre. O que acontecia é que a Casa da Moeda enviava alguns passaportes em branco que eram distribuídos nos consulados brasileiros espalhados aqui nos Estados Unidos, e eles eram finalizados aqui, não eram impressos aqui. Então, se você pega o seu passaporte, lá está escrito consulado de Los Angeles, consulado de San Diego, consulado de Orlando, não significa que fizeram o seu passaporte nesses consulados. Significa que o seu passaporte foi finalizado aqui nos Estados Unidos, em um desses consulados. Agora isso vai mudar. O processo ele fica centralizado no Brasil. Claro, né? Pode demorar um pouquinho mais para o passaporte chegar. Agora vamos para uma confusão maior, o título de eleitor. Eu já fiz um vídeo explicando isso, mas vou explicar de novo porque tem gente com muita dúvida ainda. Se você mora aqui nos Estados Unidos, na Europa, na África, o ideal é que você transfira o seu título para o exterior. Isso é muito importante. Aí as pessoas, mas por que, Ângela? Por que eu tenho que transferir meu título? Porque se o seu título continua no Brasil, você fica vinculado às eleições de lá. Tá? E se você não votar e não justificar por 3 eleições consecutivas, o seu título é cancelado automaticamente. E cada turno conta, tá? Vamos supor que você não votou no primeiro turno, não votou no segundo turno, e depois não votou na eleição seguinte. Então, o seu título vai ser cancelado. Agora, se você transfere o seu título para o exterior, você só vota para presidente e vice-presidente. Essas eleições acontecem há 4 anos, então isso facilita demais a sua vida. E outra coisa que eu quero deixar claro, muito claro, não interessa o seu status imigratório aqui nos Estados Unidos. Você tem green card? Maravilha. Você está com visto de estudante? Que beleza. Você está com visto de trabalho? Maravilha também. Você está em processo de imigração? Está em overstay? Cruzou a fronteira? Chegou nadando? Caiu de paraquedas? Não interessa. Não interessa. Você continua sendo brasileiro e você tem que cumprir com as suas obrigações eleitorais. Independente do seu status imigratório, você precisa estar em dia com as suas obrigações eleitorais para poder renovar o seu passaporte. Aí as pessoas, ai, Ângela, mas o meu título está regular, e agora? Então você vai entrar no site do TSE, emitir a sua certidão de quitação eleitoral e segue o processo do passaporte. Ai, Ângela, mas eu tenho umas multas. Tá. Se o seu título estiver ativo e os débitos aparecerem no sistema, você verifica as multas, paga o que for necessário e emite a sua certidão de quitação eleitoral. Agora, se o seu título foi cancelado, aí começa a complicar. Porque como o Brasil está em ano de eleições, você precisa da chamada certidão circunstanciada, porque o seu título está cancelado. Aí presta atenção. Eu tenho um cliente que ele não está em dia com as obrigações eleitorais dele, ele está querendo ir ao Brasil, ele mandou e-mail, WhatsApp, tem 15 dias e não teve respostas. Agora, imagina quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa, hein? Porque brasileiro deixa tudo para a última hora. Agora, você imagina, brasileiro aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na China, na África, todo mundo querendo resolver a situação eleitoral porque precisa renovar o passaporte. Aí complica, né? Aí não tem milagre, né, gente? E nesse caso, o seu passaporte pode sair com validade somente até o dia 4 de maio de 2027. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador. Olha aqui, o consulado soltou esse comunicado aqui, eu vou ler para vocês, ó. Estou em dia com as obrigações eleitorais. Então, você tem que apresentar a certidão de quitação eleitoral emitidas no site do TSE. Aí o seu passaporte vale por 10 anos. Eu tenho débitos eleitorais verificáveis no site do TSE. Se você consegue ver os seus débitos, então você só precisa quitar os seus débitos e baixar a certidão de quitação eleitoral que é emitida no site do TSE. Aí o seu passaporte também vai valer por 10 anos. Mas se quando você acessar o site do TSE, você não consegue consultar os seus dados
pois o seu título está cancelado, você tem que apresentar a certidão circunstanciada. Aí você precisa entrar em contato com o cartório eleitoral responsável pela emissão do seu título para solicitar a emissão da sua certidão. Seu passaporte vai valer até dia 4 de maio de 2027. Nunca realizei meu alistamento eleitoral, nunca tirei o primeiro título, então você precisa apresentar a certidão negativa de alistamento eleitoral, que é emitida no site do TSE. E assim o seu passaporte também vai valer até o dia 4 de maio de 2027. Então eu acho que agora ficou tudo bem claro, né? Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Aí tem gente que chega e fala assim para mim: ai, Ângela, então é fácil, eu só entro no site do TSE agora, transfiro meu título, regularizo tudo, faço meu primeiro título, ou transfiro o título para cá e tá tudo certo. Não, não é assim, porque o problema é que o prazo já acabou. O prazo acabou dia 6 de maio de 2026, por causa das eleições no Brasil. Você só vai poder fazer isso agora a partir do dia 2 de novembro de 2026. Por enquanto, você não consegue tirar o primeiro título, transferir o seu título, fazer a revisão do seu cadastro eleitoral, mudar o nome, endereço, não consegue. Isso só vai voltar dia 2 de novembro de 2026, depois das eleições. Então, não adianta você ficar desesperado, tentando fazer agora, porque não vai conseguir. Tem que esperar, vamos ter paciência. Agora, vamos falar da renovação do passaporte em si, tá? O primeiro passo. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Primeiro de tudo, você tem que preencher a solicitação, o formulário online, no sistema indicado pelo Itamaraty, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você preenche esse formulário online, coloca suas informações, faz o upload dos documentos, termina tudo e gera o protocolo. Depois que você gerou esse protocolo, você assina, aí você vai entrar na plataforma do e-consular, do consulado responsável pelo seu estado. Aí nessa plataforma você vai fazer o upload de todos os documentos que o consulado pede. Aí você tem que esperar o consulado validar. Tem gente que termina de preencher os documentos, fazer o upload de tudo, pronto, agora já vou colocar no correio, colocar dentro do envelope, vou pro correio e manda. Não, não é assim. Você tem que esperar o consulado validar, aí você vai receber um e-mail, o consulado revisou o seu processo, entre no sistema consular. Aí você vai entrar no sistema consular, você vai ver que foi validado. Aí você imprime o QR Code, coloca junto com seus documentos e envia junto para o consulado. E no final, quando você escolhe para enviar por e-mail, você tem que seguir todas as instruções que tem lá para enviar pelo correio, porque se você mandar antes de validar, eles vão devolver. Aí você vai perder mais tempo. Outra coisa que as pessoas fazem, se o do consulado pedir o documento escaneado, é documento escaneado. Não é aquela foto torta em cima da cama, não é foto com reflexo que tira em cima do fogão, não é o seu dedão cobrindo um número, não é metade do documento cortado. Gente, a gente está falando de documentos. Escaneiem os documentos direito, tá bom? O consulado precisa conseguir ler e verificar as informações. E se você, outra coisa importante, você tem aquela certidão de nascimento jurássica, igual a minha, talvez você precise pedir uma certidão de nascimento atualizada, aquela certidão que você vai ter que pedir no cartório no Brasil e vai ter um QR Code ou código de barras para o consulado verificar que você é você mesmo. Quais os documentos que eu preciso mandar para renovar o passaporte? Se você é maior de 18 anos, você precisa de uma foto 2x2, estilo passaporte, certidão de nascimento ou certidão de casamento com averbação de divórcio ou RG, um documento brasileiro com foto, que pode ser RG ou CNH, CPF em situação regular, título de eleitor regularizado, certidão de quitação eleitoral, tá? O certificado militar, que é para homens de 18 até 45 anos, passaporte anterior ou boletim de ocorrência. Você também vai precisar de uma assinatura em papel e branco para fazer o upload no site, na plataforma do consular. E a filiação, data de nascimento dos pais. Passaporte para menores de 18 anos. Você tem que fazer aquela concessão para menores, que é a autorização de viagem. O menor, ele pode viajar somente acompanhado do pai e da mãe, ou seja, a mãe e o pai têm que viajar junto? Só pode viajar na companhia dos dois? O menor poderá viajar acompanhado de apenas um dos pais, ou ele viaja com a mãe, ou viaja com o pai. Ou o menor poderá viajar desacompanhado ou com terceiros, mediante autorização por escrito dos pais no momento da viagem. Então, vocês vão ter que escolher, quando o passaporte for para menor, vocês têm que escolher uma opção dessas.
Documentos necessários para menores de 18 anos: uma foto 2x2, a certidão de nascimento brasileira, RG ou registro consular de nascimento, o CPF da criança, que é obrigatório desde o dia 7 de março de 2024, passaporte ou RG dos pais, autorização de viagem assinada por ambos os pais, e foi o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Passaporte anterior ou boletim de ocorrência se perdeu, o endereço completo para o envio dos documentos. Quanta coisa, né? Você perdeu o passaporte, ele foi roubado, é outro procedimento, tá? Então não pega uma lista que alguém colocou no Facebook, tem 3 ou 4 anos, e acha que é isso, que é aquilo. Não, você tem que entrar no site do consulado que atende o seu estado e confere tudo que você vai precisar, tá? Passaporte de emergência, também já fiz um vídeo explicando sobre isso, mas vou fazer de novo. Não funciona assim, gente. Ah, eu comprei uma passagem para Cancún e descobri que meu passaporte está vencendo mês que vem. E agora? Isso não é uma emergência. Isso não é uma emergência consular. Emergência tem que ser emergência mesmo e tem que comprovar. O consulado também soltou uma nota esclarecendo que emergência é falecimento de familiar, parente até terceiro grau, situação grave de saúde de parente até terceiro grau, situações de deportação, ordem judicial e processo imigratório urgente, que a pessoa precisa apresentar o passaporte para poder aplicar para a imigração. Então, tem situações específicas, mas você tem que provar. Se o parente morreu, tem que ter atestado de óbito. Se o parente está internado, tem que ter laudo médico. Não é simplesmente chegar, eu preciso urgente. Se você comprou uma passagem para ir para o carnaval no Brasil ano que vem, preciso renovar meu passaporte. Isso não é emergência. Então, resumindo, porque eu já falei demais. Primeiro, você tem que descobrir qual é a sua situação eleitoral. O seu título está regular, tem multa, foi cancelado, você nunca fez o seu alistamento militar, o seu título ainda está no Brasil. São muitas situações, então você tem que ver o que está acontecendo com a situação eleitoral e depois você vai lá no site do TSE, veja o que precisa e vai no site do consulado do seu estado e veja o que ele está pedindo para você fazer o processo online. Aí você manda os documentos direitinho, espera a validação e só depois da validação você segue as instruções para enviar tudo pelo correio. Gente, não deixe passaporte para a última hora. De vez em quando, abre aquela gaveta e olha, quando será que isso vai vencer? Aí quando você vê, já venceu. Ninguém lembra do passaporte. Aí acontece alguma coisa no Brasil, tem que uma viagem de negócios ou uma emergência, e a pessoa descobre que o passaporte está vencido. Não pode deixar isso acontecer. O passaporte tem que estar sempre em dia, entendeu? Porque para quem mora no exterior, o passaporte é um documento essencial, é o único documento de identidade que você tem aqui. Aí tem pessoas que descobrem que o passaporte venceu tem 6 meses, aí quer resolver tudo amanhã. Não funciona assim. Eu espero que agora tenha ficado um pouquinho mais fácil de entender essa confusão toda. Olha só, vou só abrir um parênteses aqui para vocês e contar uma história que aconteceu comigo. Em maio, eu estava querendo muito ir para a Suíça, eu já tinha marcado, comprei passagem, tudo. Minha amiga estava lá me esperando, né? Era final de abril, começo de maio. Meu passaporte ia vencer em 5 meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Meu passaporte ia vencer mês que vem. Aí estava tudo certo, ela me esperando lá, né? E a Suíça é 8 horas na frente, né? Então eu fui para o aeroporto, meu passaporte ia vencer daqui 5 meses, né? Cheguei lá, a hora que eu comecei a escanear meu passaporte, não passava. Aí eu chamei o atendente, falei, meu passaporte não tá querendo passar, não sei o quê. Ele, vamos ali no balcão. Quando eu cheguei no balcão, o atendente falou assim, você não vai poder embarcar, porque para ir para a Europa você precisa ter um passaporte válido por pelo menos 6 meses. A data mínima de validade do seu passaporte quando você vai para a Europa precisa ter pelo menos 6 meses de validade. O meu tinha 5, por causa de 30 dias. Aí eu falei, moço do céu, não faz isso comigo, porque minha amiga está me esperando lá na Suíça. Ele falou, senhora, eu não posso fazer nada. Eu, como assim? Não tem nada que você pode fazer? E eu desesperada, decepcionada, eu falando assim, moço, mas eu tenho green card. O que green card tem a ver com isso? Aí eu falei assim, tem alguma coisa que você pode fazer, moço? Aí o moço, eu tô tentando impedir que você embarque no avião, porque se você embarcar nesse avião com um passaporte com menos de 6 meses, chega lá, você vai ser deportado. Eu, moço, mas eu tenho green card, que adianta? Nossa, eu voltei tão chateada, não deixaram eu embarcar. E eu lá no aeroporto, ainda eu querendo embarcar, liguei pro consulado, falei, gente, minha passagem tá marcada, minha amiga tá me esperando, eu não posso embarcar? Não, infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer. Culpa de quem? Minha, né? Minha, que eu não prestei atenção. O que acontece? Perdi meu dinheiro, né? Aí eu falei assim, aí eu saí de lá do aeroporto, eu falei assim, não, eu vou
renovar meu passaporte hoje. Saí de lá chorando, arrasada, liguei pra Marlene, falei, Marlene, não vou hoje, mas eu vou renovar essa porcaria hoje e assim que chegar eu vou. Aí eu perdi meu dinheiro, tive que esperar. Então, para ir para a Europa, você precisa de 6 meses de validade no seu passaporte. Você vê, isso é coisa que acontece. Vamos prestar atenção. Eu só aprendi isso às duras penas. Se esse vídeo te ajudou, manda para aquele seu amigo brasileiro que está perdido, não sabe o que fazer. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve nas minhas redes sociais para que eu possa trazer mais notícias para você. E se você não ficou alguma coisa clara que você não entendeu, deixa aqui nos comentários, porque às vezes a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até o final e até o próximo vídeo.